E se tudo o que pensávamos saber sobre o Egito Antigo estivesse errado? Múmias ocultas dos faraós mais famosos do Egito, recém-descobertas. Mas isso é apenas o começo. Você já ouviu falar das pirâmides da Núbia? Esqueletos de trabalhadores, e não de reis, foram encontrados lá. E quando você pensava que não poderia ficar mais estranho, uma enorme estrutura foi encontrada bem abaixo da pirâmide de Gizé. Agora, fala-se de radiação, vibrações estranhas e energia misteriosa proveniente das pirâmides. Veremos tudo isso, mas primeiro, vamos descobrir por que foram encontrados esqueletos de trabalhadores em tumbas nobres. Esqueletos ocultos nas pirâmides da Núbia. E se as pirâmides não fossem apenas para reis e rainhas, mas também para as pessoas que trabalhavam para eles? É exatamente isso que os cientistas estão sugerindo agora, depois de analisar os esqueletos encontrados em 5 pirâmides de tijolos de barro em Tombos, no Sudão do Sul. Os corpos não eram provenientes apenas da elite. Havia uma mistura de pessoas, desde trabalhadores até indivíduos de status mais elevado. Isso é muito importante porque, durante séculos, acreditamos que apenas os ricos eram enterrados nessas grandes estruturas. Os restos do esqueleto contam uma história diferente. Alguns mostraram sinais de trabalho físico intenso, enquanto outros pareciam ter tido uma vida mais confortável. Isso sugere que as pirâmides podem não ter sido reservadas apenas para os poderosos. Agora é possível que os nobres que encomendaram essas tumbas enormes não tenham pensado apenas em si mesmos. Eles podem ter providenciado para que seus servos e trabalhadores fossem enterrados com eles. Imagine a pirâmide como um local de descanso final para os poderosos e um tributo àqueles que os serviam. E recentemente, uma postagem no X provocou ainda mais debates. Ele mencionava esqueletos encontrados perto das pirâmides que datam de 3.000 anos antes de Cristo, antes mesmo das próprias pirâmides. As pessoas ficaram loucas nos comentários, questionando se foram realmente os habitantes locais que construíram essas estruturas enormes. Será que estamos apenas arranhando a superfície dessa incrível história? Se essa descoberta fez você repensar a história, espere até ver o que está escondido sob as pirâmides de Gizé. Cidade subterrânea com estruturas gigantescas. Em março de 2025, cientistas da Itália e da Escócia lançaram uma bomba que mudou tudo o que achávamos que sabíamos sobre as pirâmides de Gizé. Eles revelaram a descoberta de uma vasta cidade subterrânea enterrada a 1.200 metros abaixo da superfície, bem embaixo das pirâmides. Usando tecnologia avançada de radar, eles descobriram um complexo inteiro, 5 enormes edifícios ligados por longos corredores e 8 enormes poços verticais que caem 650 metros. Escadarias em espiral se entrelaçam nesse misterioso labirinto subterrâneo, fazendo com que pareça uma cena de uma aventura antiga. Mas as coisas ficam ainda mais impressionantes. Dentro dessa cidade escondida, eles encontraram 2 câmaras gigantes, cada uma com cerca de 80 metros de largura. E adivinhe só, eles também encontraram canos, que poderiam ser parte de um antigo sistema de água. Esse mundo subterrâneo poderia ter sido uma civilização próspera? Ou algo muito mais misterioso? Agora, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Recentemente, um vídeo foi postado no Reddit, mostrando varreduras Essar da pirâmide de Khafre, sugerindo estruturas ainda mais maciças abaixo dela. Perto da base da pirâmide, 5 estruturas idênticas são vistas, conectadas por caminhos geométricos. Dentro de cada uma delas, há 5 níveis horizontais e um telhado inclinado. Abaixo dessas 5 estruturas, há 8 estruturas cilíndricas que parecem ser poços verticais, com o interior vazio e cercados por caminhos em espiral descendentes. Os comentários foram ao delírio, com algumas pessoas sugerindo que isso poderia levar ao lendário Hall of Records, salão de registros, o suposto cofre do conhecimento antigo. Se essa teoria se confirmar, ela poderá mudar tudo o que pensávamos saber sobre o Egito Antigo. E quando você pensava que não poderia ficar mais misterioso, vamos dar uma olhada mais de perto nas estranhas anomalias eletromagnéticas ao redor da Grande Pirâmide. Anomalias eletromagnéticas em Gizé. Em maio de 2024, foi feita uma descoberta extraordinária perto da Grande Pirâmide de Gizé, que pode mudar tudo o que sabemos sobre essa maravilha antiga. Uma equipe arqueológica egípcia-japonesa usou radar de penetração no solo de última geração e tomografia de resistividade elétrica para localizar 2 estruturas subterrâneas no cemitério ocidental de Gizé. O mais incrível é que essas estruturas foram detectadas sem uma única escavação, o que mostra como os métodos não invasivos são poderosos para revelar histórias ocultas sob nossos pés. Mas isso é apenas o começo. Recentemente, uma postagem no X chamou a atenção de muitos, afirmando que um egiptólogo confirmou algo alucinante. Um som de frequência de 420 Hz da câmara inferior da Grande Pirâmide
emite uma frequência vibracional semelhante a um laser no topo. A sessão de comentários foi ao delírio, com algumas pessoas brincando. Vamos de novo em inglês? Enquanto outras especulavam ansiosamente sobre os poderes ocultos da pirâmide. Mas não para por aí. Outra publicação no Reddit compartilhou relatos assustadores de anomalias estranhas ao redor da Grande Pirâmide, coisas como níveis de radiação mais altos do que o normal e pessoas levando choques ao beber em copos de metal na Câmara do Rei. Ainda mais bizarro, uma imagem capturou o que parece ser energia eletromagnética, como ondas de rádio, dentro das câmaras ocultas da pirâmide. Essas anomalias eletromagnéticas sugerem que pode haver paredes verticais de calcário, ou poços, que levam a tumbas não descobertas sob o solo do deserto. Com mais investigações planejadas, em breve poderemos descobrir quais segredos essas anomalias subterrâneas estão escondendo. A narrativa se aprofunda, assim como nossa curiosidade. Mas o mistério não para por aí. Você sabia que há um corredor inteiro escondido na pirâmide de Khufu que está oculto há mais de 4.500 anos? Corredor voltado para o norte, na pirâmide de Khufu. Durante séculos, a Grande Pirâmide de Gizé manteve seus segredos em segredo. Mas em 2023, um de seus mistérios mais intrigantes foi finalmente revelado. Enterrada atrás da entrada original da pirâmide de Khufu, os pesquisadores descobriram uma estrutura oculta em forma de corredor que permaneceu invisível por mais de 4.500 anos. Essa passagem recém-descoberta, agora chamada de corredor voltado para o norte, acrescenta outra camada de complexidade ao design já enigmático da pirâmide. Para detectar esse corredor oculto, os cientistas usaram uma tecnologia inovadora. Em vez de cavar ou perturbar as pedras antigas, eles empregaram a radiografia de muons, uma técnica de imagem não invasiva que rastreia os muons de raios cósmicos que passam pela pirâmide. Graças a esse método, a equipe do Scan Pyramids confirmou a existência do Scan Pyramids North Face Corridor, SP-NFC, uma estrutura aninhada entre 17 e 23 metros acima do nível do solo, posicionada de 0,7 a 1,5 metro atrás da face norte da pirâmide. A grande questão agora é: por que esse corredor foi construído e qual a finalidade dele na vasta arquitetura da pirâmide? Com a função do corredor ainda desconhecida, os pesquisadores estão mergulhando fundo em estudos adicionais, ansiosos para descobrir mais uma camada da história antiga, escondida na estrutura monumental de Khufu. Será que essa descoberta pode levar a respostas que estamos buscando há milhares de anos? Só o tempo dirá. Como se isso não bastasse, um enorme vazio inexplorado foi descoberto logo acima da Grande Galeria, e ele pode conter a chave para segredos ainda mais profundos dentro da pirâmide. Scan Pyramids Big Void. Foi somente em 2017 que algo notável aconteceu. A Grande Pirâmide de Gizé revelou um de seus segredos mais intrigantes em mais de um século. No alto da Grande Galeria, pesquisadores que trabalhavam no projeto Scan Pyramids descobriram uma enorme cavidade, agora chamada de Scan Pyramids Big Void. O vazio se estende por pelo menos 30 metros de comprimento, e sua seção transversal reflete o formato da própria Grande Galeria, sugerindo que esse espaço oculto desempenha um papel significativo no complexo projeto da pirâmide. Mas o que essa câmara realmente significa? Por que ela foi construída? Essas são perguntas que provocaram pesquisas e especulações contínuas. Alguns até viram a descoberta e, imediatamente, fizeram uma conexão com um popular jogo de videogame, Assassin's Creed Origins. Uma publicação no Reddit apontou que a pirâmide do jogo apresentava essa mesma câmara, embora o jogo tenha sido lançado antes da descoberta. Acontece que os desenvolvedores basearam o projeto da pirâmide na teoria controversa do arquiteto Jean-Pierre Houdin, que propôs uma rampa interna para a construção da pirâmide. Seu modelo previa exatamente essa câmara, e ela foi descoberta logo após o lançamento do jogo. Essa cavidade é a primeira grande característica interna encontrada dentro da Grande Pirâmide desde o século XIX. E, embora sua função exata permaneça um mistério, é uma das descobertas mais empolgantes até o momento. Os cientistas estão se aprofundando para entender a finalidade dessa cavidade, e, à medida que novos estudos continuarem, poderemos finalmente saber mais sobre os recursos ocultos da pirâmide. Indo além do Egito, vamos viajar para o México, onde, sob a pirâmide de Kukulcán, os arqueólogos descobriram uma câmara oculta com profundo significado cultural para os maias. Câmara oculta na pirâmide de Kukulcán. Há algo inegavelmente cativante nas câmaras ocultas. E a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, não é exceção. Em 2016, os arqueólogos descobriram um segredo sobre essa majestosa estrutura, usando uma técnica conhecida como tomografia de resistividade elétrica. O que eles encontraram foi uma câmara oculta, com cerca de 20 metros de diâmetro, enterrada profundamente sob a base da pirâmide. Não se tratava de um cômodo qualquer.
Acredita-se que seja um cenote, um sumidouro natural, que tinha um profundo significado cultural e espiritual para os antigos maias. O que é fascinante é como a descoberta está ligada à visão de mundo dos maias. A pirâmide foi construída deliberadamente sobre esse cenote, de acordo com seu sistema de crenças que conectava o submundo, a terra e o céu. O cenote era visto como um portal para o submundo, e sua presença sob a pirâmide destaca a intrincada compreensão da cosmologia pelos maias. A descoberta provocou entusiasmo nas redes sociais. Um vídeo postado no X mostrou vislumbres da câmara oculta, levando muitos a especular sobre sua finalidade. Alguns acreditam que ela pode ter sido um ponto focal para rituais antigos, desempenhando um papel importante nas cerimônias maias. Seja qual for sua verdadeira função, uma coisa é certa: essa câmara pode revelar ainda mais sobre os maias e suas avançadas práticas arquitetônicas e espirituais. E no México, uma descoberta ainda maior foi feita sob a Pirâmide da Lua, uma antiga câmara subterrânea que está levantando mais perguntas do que respostas. Câmara subterrânea sob a Pirâmide da Lua. Sob a Pirâmide da Lua, em Teotihuacan, México, há algo incrível que está escondido há séculos. Em 2017, pesquisadores descobriram uma câmara subterrânea oculta, situada a sólidos 8 metros abaixo da base da pirâmide. Essa câmara não foi apenas um achado aleatório. Ela está conectada a um túnel que leva diretamente à praça, sugerindo um projeto muito maior e mais complexo sob a superfície. A descoberta surpreendeu o mundo arqueológico, mas também despertou o interesse online. Recentemente, uma publicação no X compartilhou uma imagem impressionante da câmara e do túnel, e as pessoas não conseguiam parar de falar sobre isso. Para que era usado esse espaço secreto? Por que ele era importante o suficiente para ser escondido sob uma estrutura tão grande? Como se vê, a câmara está repleta de artefatos como cerâmica, estatuetas de jade e pedras de obsidiana. Esses itens apontam diretamente para o uso cerimonial da câmara, talvez como um local para rituais sagrados ligados à pirâmide. Essa descoberta acrescenta uma camada fascinante à história de Teotihuacan, mostrando como a arquitetura da cidade estava profundamente entrelaçada com suas práticas espirituais. O túnel e a câmara parecem refletir a crença da civilização em conectar o mundo físico com o divino. À medida que os pesquisadores continuarem a explorar, as respostas lançarão mais luz sobre os mistérios que ainda se encontram sob uma das maiores maravilhas antigas do México. Já que estamos falando de descobertas maias, vamos mergulhar na fascinante tumba de Lady Cable, uma poderosa rainha do século VII, cujo enterro revelou tesouros incríveis. Tumba de Lady Cabell. Quando você pensa nos antigos governantes maias, o que lhe vem à mente? Reis, guerreiros, conquistadores? Mas e se eu lhe dissesse que o poder do mundo maia não estava apenas nas mãos dos homens? Em 2012, arqueólogos desenterraram a tumba de Lady Cable, uma notável rainha do século VII, cujo reinado mudou a forma como vemos a liderança maia. Sua tumba foi encontrada no sítio El Peruacá, na Guatemala, e estava repleta de tesouros que contavam a história de seu incrível status. Entre os achados, havia um vaso de alabastro esculpido com seus títulos, Lady Water Lily Hand e Lady Snake Lord, marcando-a como uma governante de grande influência. Esses títulos não eram apenas ornamentais, eles simplesmente falavam de seu papel na política e na cultura maia. A tumba também continha joias de jade, cerâmica e estatuetas de pedra, artefatos que demonstram sua alta posição e a riqueza de seu reino. A Senhora Cabell governou o reino Wak, parte da dinastia Khan, ou a dinastia da Serpente, que se baseava na poderosa capital maia de Calakmul. O que torna essa descoberta ainda mais notável é o fato de que Lady Cable não era apenas uma figura de proa. Ela detinha poder real, governando em nome de sua família e liderando com autoridade. Sua tumba é uma rara janela para o mundo das rainhas maias, mostrando que as mulheres também eram peças-chave na construção da história. E por falar em descobertas incríveis, vamos nos voltar para os textos egípcios antigos, papiros de 4.500 anos que oferecem uma visão dos bastidores de como a Grande Pirâmide foi construída. Papiros do Mar Vermelho. Em 2013, algo incrível foi descoberto na costa do Mar Vermelho do Egito. Uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da Grande Pirâmide de Gizé. Os arqueólogos estavam escavando em Wadi al-Jarf, um antigo porto, quando se depararam com fragmentos de papiro com mais de 4.500 anos de idade. Não se tratava apenas de pedaços de papel antigo. Eram registros da época do faraó Khufu, o mesmo governante que encomendou a Grande Pirâmide. Uma das descobertas mais interessantes foi o diário de um homem chamado Merer. Ele era um inspetor, e seus escritos ofereciam uma visão dos bastidores de como a pirâmide foi construída. Durante 4 dias, Merer registrou meticulosamente o transporte de enormes blocos de calcário de Tura para Gizé.
Esses papiros proporcionaram um raro vislumbre da vida dos trabalhadores, dando-nos uma visão sem precedentes da logística por trás da construção de um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas a descoberta não parou por aí. Os papiros também revelaram a importância do porto de Wadi al-Jarf, mostrando como as atividades marítimas eram cruciais para o transporte de materiais. Esses documentos antigos, os mais antigos de seu tipo já encontrados, transformaram completamente nossa compreensão da construção da pirâmide, mostrando-nos o quanto os antigos egípcios eram organizados e habilidosos. Já exploramos como as pirâmides foram construídas, mas e os trabalhadores? Uma descoberta surpreendente em Gizé revela que eles não eram escravos, mas trabalhadores altamente valorizados. Cemitério dos Trabalhadores em Gizé. Em 1990, um dia aparentemente comum para um turista se transformou em um momento extraordinário na história arqueológica. Enquanto visitava as pirâmides de Gizé, esse turista descobriu acidentalmente a tumba de um trabalhador, e essa descoberta logo levaria à revelação de um vasto cemitério para os trabalhadores que construíram os grandes monumentos do Antigo Egito. O cemitério, que remonta à Quarta Dinastia, por volta de 2600 a.C., continha várias tumbas, e os restos de esqueletos encontrados nelas contavam uma história fascinante. Ao contrário da força de trabalho dura e escravizada, que pensávamos que poderia ter trabalhado nas pirâmides, esses trabalhadores mostravam sinais de tratamento médico, sugerindo que eram bem cuidados. As evidências deixaram claro que não se tratava de escravos, mas de trabalhadores valorizados. Recentemente, uma postagem no Reddit provocou ainda mais conversas, compartilhando túmulos recém-descobertos que se acredita terem mais de 4.000 anos de idade. Essas tumbas pertenciam a pessoas que trabalharam nas grandes pirâmides de Gizé, apoiando a crescente evidência de que os construtores das pirâmides não eram escravos, mas parte de uma força de trabalho bem organizada e respeitada. Os artefatos encontrados no local, como formas de pão e potes de cerveja, revelam algo importante. O pão e a cerveja eram alimentos básicos na dieta dos trabalhadores, alimentando a mão de obra necessária para construir as maravilhas da antiguidade. Essa descoberta desafia tudo o que acreditávamos sobre a força de trabalho, mostrando que os construtores eram bem alimentados e bem cuidados, e não os escravos que imaginávamos. Agora que já vimos a história dos trabalhadores, vamos descer às profundezas da pirâmide de Khafre, onde o Poço de Osíris nos conta mais sobre as crenças egípcias na vida após a morte. Eixo de Osíris. Sob a pirâmide de Khafre, em Gizé, encontra-se um segredo que está escondido há milhares de anos: o Poço de Osíris. Essa não é apenas mais uma tumba. É uma estrutura profunda e de vários níveis, chegando a quase 30 metros de profundidade, e foi dedicada a Osíris, o deus da vida após a morte. Dentro do poço, os arqueólogos encontraram câmaras que parecem ter saído diretamente de um mito antigo. Uma das câmaras, cercada por água, abriga um sarcófago. A água não é um acidente. Ela representa as águas primitivas, das quais se diz que Osíris emergiu, unindo vida e morte em perfeito equilíbrio. O que torna o Poço de Osíris ainda mais fascinante são os artefatos encontrados em seu interior. Cacos de cerâmica e ossos, que indicam seu uso durante o período tardio do Egito, por volta de 664 a 332 a.C. Isso sugere que a tumba não era apenas um lugar de descanso, mas um local para rituais ligados ao mito de Osíris. O Poço de Osíris não se refere apenas ao passado. É uma janela para a forma como os antigos egípcios pensavam sobre a vida, a morte e a vida após a morte. Ela mostra como suas crenças eram cuidadosamente tecidas em cada pedra, cada câmara e cada ritual. Essa descoberta aprofunda nossa compreensão do Egito Antigo e nos dá mais um motivo para nos maravilharmos com sua extraordinária cultura. Mas espere, tem mais. Portas ocultas dentro da Grande Pirâmide podem revelar segredos que permaneceram intocados por milhares de anos. Portas secretas na Grande Pirâmide. E se a Grande Pirâmide de Gizé esconder mais do que já descobrimos? Em 1993, o robô Upuaut 2 nos deu um vislumbre de algo misterioso. Enquanto explorava o poço sul da Câmara da Rainha, o robô encontrou uma porta de calcário com maçanetas de cobre, uma descoberta inesperada que imediatamente levantou mais perguntas do que respostas. Seria simplesmente uma passagem oculta, ou algo mais? Avançamos para 2002, quando outro robô, o Pyramid Rover, perfurou essa mesma porta. O que ele descobriu foi uma pequena câmara, e atrás dela, mais uma porta lacrada. Isso desencadeou uma onda de debates e teorias. Para que serviriam essas portas? Alguns sugerem que elas poderiam ser passagens simbólicas, destinadas a guiar a alma do faraó, enquanto outros acreditam que elas podem fazer parte de um sistema de ventilação projetado para regular o fluxo de ar e a temperatura dentro da pirâmide.
A verdade é que ainda não sabemos. O propósito dessas portas permanece oculto em um mistério. Embora essas descobertas tenham despertado nossa curiosidade, é difícil explorar mais. Preocupações estruturais impediram qualquer grande progresso. Assim, a Grande Pirâmide permanece de pé, ainda guardando seus segredos, deixando-nos a pensar. O que há além dessas portas seladas? Será que algum dia saberemos o que os antigos egípcios pretendiam com essas passagens misteriosas? Por falar em tesouros, vamos voltar a Gizé e explorar a fascinante tumba da rainha Reteferes, a mãe do faraó Khufu, cujo local de sepultamento estava repleto de riquezas reais. Tumba da rainha Reteferes. Imagine entrar em uma tumba que não foi tocada por milhares de anos e encontrar tesouros que revelam segredos da antiga família real do Egito. Foi exatamente isso que aconteceu em 1925, quando a equipe de George Andrew Reisner descobriu a tumba da rainha Reteferes Prene, em Gizé. Mãe do faraó Khufu, a tumba de Reteferes foi encontrada notavelmente intacta, apesar dos séculos que haviam se passado desde seu sepultamento. Localizada perto do canto nordeste da pirâmide norte da rainha G1A, a tumba, designada G7000X, era uma tumba de poço. Quando os pesquisadores encontraram uma câmara funerária repleta de artefatos impressionantes, móveis, joias e até pulseiras de prata. Mas um mistério permaneceu. O corpo da rainha estava faltando, provavelmente levado por ladrões de tumbas há muito tempo. Ainda assim, o que foi deixado para trás pintou um quadro vívido da vida real e dos costumes de sepultamento do Reino Antigo. As fotografias da tumba nos dão um raro vislumbre da riqueza e da importância da família real. E os braceletes de prata encontrados na tumba são um testemunho de seu status. Hoje, muitos dos artefatos da tumba da rainha Reteferes estão em exposição no Museu Egípcio do Cairo, oferecendo-nos valiosas percepções sobre as práticas de sepultamento da elite egípcia. Sua tumba nos diz que, mesmo no mundo antigo, a família real estava preparada para uma vida após a morte, cercada de riquezas e rituais. Mudando novamente para o México, a Pirâmide do Sol em Teotihuacan esconde não apenas túneis antigos, mas também artefatos ligados aos mitos da criação que ligam a terra, o céu e o divino. Passagens subterrâneas na Pirâmide do Sol. Poucos lugares na Terra guardam segredos como a Pirâmide do Sol em Teotihuacan. Sob suas pedras maciças, os arqueólogos fizeram uma descoberta que acrescentaria uma camada totalmente nova ao mistério da pirâmide. Em 1971, eles encontraram uma caverna que levava a uma rede de túneis e câmaras, feitas pelo homem, escondidos por séculos. Acredita-se que a caverna, que se estende por cerca de 100 metros, tenha sido um espaço sagrado muito antes da construção da pirâmide, por volta de 200 d.C. Essa área antiga não era apenas um local aleatório. Ela tinha um profundo significado religioso. Artefatos como cerâmica e ferramentas de obsidiana, encontrados em seu interior, sugerem que os túneis eram usados para atividades rituais, possivelmente ligadas aos mitos da criação, que desempenhavam um papel tão importante na cultura de Teotihuacan. Uma publicação recente no Reddit despertou ainda mais interesse, mostrando uma máscara de pedra serpentina verde de 2000 anos encontrada na base da pirâmide. Isso acrescentou combustível às teorias em andamento de que o alinhamento da pirâmide sobre a caverna não foi acidental. Era parte de um projeto religioso muito mais grandioso. Essa descoberta aprofunda nossa compreensão de como os antigos teotihuacanos viam seu mundo, misturando terra, arquitetura e ritual de uma forma que ainda hoje é fascinante. Voltando ao Egito, vamos descobrir os poços secretos de barcos perto da Grande Pirâmide, uma das descobertas mais fascinantes relacionadas à jornada do faraó para a vida após a morte. Poços de barcos ao lado da Grande Pirâmide. Em 1954, algo extraordinário foi descoberto perto da Grande Pirâmide de Gizé. Um poço contendo os restos desmontados de um barco antigo. Esse achado, agora conhecido como o Barco de Khufu, foi enterrado com cuidado e sua descoberta abriu um capítulo totalmente novo na compreensão dos rituais de sepultamento do Egito. O barco era feito de madeira de cedro e media impressionantes 43,6 metros. O que é fascinante é que o barco não foi simplesmente descartado. Ele foi colocado lá com intenção. Embora sua função exata permaneça um mistério, muitos acreditam que ele tinha um propósito ritualístico. Talvez para levar a alma do faraó Khufu para a vida após a morte. O poço onde o barco foi encontrado fica ao sul da Grande Pirâmide, e a área era tratada com grande reverência. A colocação do barco em um poço sugere que ele era importante na jornada do faraó após a morte, possivelmente usado na travessia simbólica do Sol. Alguns especialistas sugerem que ele deveria acompanhar Khufu em sua jornada final.
ajudando-o a atravessar o céu na vida após a morte. Hoje, o navio, cuidadosamente reconstruído, é exibido no Museu do Barco Solar de Gizé, proporcionando aos visitantes uma rara visão das antigas práticas religiosas egípcias. Essa incrível descoberta não apenas lança luz sobre o mistério da vida após a morte, mas também revela as habilidades avançadas dos construtores navais egípcios. Esse barco não foi o único. Vamos dar uma olhada mais de perto no notável navio de Khufu, uma embarcação de 43 metros de comprimento que pode conter a chave para os antigos rituais funerários egípcios. Navio Khufu. O navio de Khufu é uma das descobertas mais notáveis da egiptologia, e tudo começou em 1954, quando os arqueólogos encontraram um poço enterrado ao sul da Grande Pirâmide de Gizé. Dentro dele havia um barco de cedro, quebrado em 1.224 pedaços, que acabou sendo cuidadosamente remontado nos 13 anos seguintes. Com 43,6 metros de comprimento, o navio de Khufu é uma das embarcações mais antigas e mais bem preservadas do mundo antigo. O trabalho artesanal do navio é um extraordinário testemunho das avançadas habilidades de engenharia dos antigos egípcios. Um vídeo recente que circula no X mostra o navio Khufu em sua nova casa no grandioso Museu Egípcio. Embora o navio tenha sido claramente construído para ser funcional, muitos acreditam que sua finalidade era simbólica. A teoria mais popular é que ela fazia parte dos rituais funerários do faraó Khufu, ajudando a guiar sua alma em uma jornada pela vida após a morte. Na antiga crença egípcia, a alma do faraó viajaria pelo céu, e o navio era visto como um veículo para essa jornada divina. Seu design, cuidadosamente elaborado e meticulosamente montado, aponta para a profundidade com que os egípcios entrelaçavam suas práticas espirituais com sua arquitetura monumental. Agora exposto no Museu do Barco Solar de Gizé, o navio de Khufu continua a capturar a imaginação de visitantes e estudiosos. Não se trata apenas de um artefato antigo, é uma conexão viva com as crenças religiosas do Egito e seu extraordinário legado na construção naval. E voltando no tempo, a tumba de Senwos-Ret-Ankh, em Lisht, oferece um vislumbre da vida de um oficial de alto escalão, com intrincados textos da pirâmide e uma estátua impressionante. Tumba de Senwos-Ret-Ankh. Em 1933, uma descoberta notável foi feita perto da pirâmide do faraó Senusret I, em Lisht, Egito. Os arqueólogos desenterraram a mastaba de Senwos-Ret-Ankh, um oficial de alto escalão da 12ª dinastia do Egito. As paredes da câmara funerária da tumba estavam adornadas com textos da pirâmide, uma pista significativa da importância do homem que havia sido enterrado ali. Esses textos, normalmente reservados à realeza, sinalizavam o alto status de Senwos-Ret-Ankh. Um dos achados mais impressionantes da tumba foi uma estátua de Senwos-Ret-Ankh, sentada em calcário, lindamente esculpida. Agora exposta no Metropolitan Museum of Art, essa estátua captura a elegância e a dignidade do homem, que possuía títulos como Sumo Sacerdote de Ptah e Escultor Real. A arte da estátua oferece um vislumbre das técnicas avançadas de escultura do Antigo Egito e mostra a habilidade e o respeito dados a figuras importantes como Senwos-Ret-Ankh. Essa descoberta em Lisht não apenas forneceu informações sobre a vida de uma figura influente, mas também nos deu uma visão mais profunda da rica cultura e do artesanato da 12ª dinastia. Por meio dos textos da pirâmide e da impressionante estátua, somos lembrados do mundo sofisticado e complexo que floresceu sob os grandes governantes do Egito. Não muito longe da tumba de Senwos-Ret-Ankh, um esconderijo real em Luxor revelou múmias dos faraós mais famosos do Egito, oferecendo uma visão profunda das práticas de sepultamento do novo reino. Cache real em Deir el-Bahari. Em 1881, uma das descobertas mais emocionantes do Egito aconteceu em Deir el-Bahari, em Luxor. No fundo de uma câmara oculta, foi encontrada uma coleção de múmias reais, escondida dos ladrões de tumbas por séculos. Esse cache real incluía as múmias de alguns dos faraós mais famosos do Egito, como Seti I, Ramsés II e Tutmés III. O que tornou essa descoberta tão fascinante não foram apenas os nomes poderosos envolvidos, mas a história por trás de seu enterro. Durante a 21ª dinastia, os sacerdotes haviam retirado secretamente essas múmias reais de suas tumbas originais, colocando-as em um local seguro dentro da rocha
para protegê-las de saqueadores. A descoberta dessas múmias deu aos estudiosos uma visão incrível das práticas de sepultamento do Egito Antigo, especialmente as dos faraós do Novo Reino. As múmias foram encontradas envoltas em linho, muitas ainda com seus rostos visíveis. Ao lado delas, havia itens preciosos como joias, cerâmica e outras oferendas. Esses itens revelaram como os egípcios honravam seus faraós na morte, acreditando que seus governantes viveriam na vida após a morte. O esconderijo era um tesouro de conhecimento sobre o passado do Egito, lançando luz sobre os costumes e as tradições dos antigos egípcios. Ele também contava a história de como os sacerdotes cuidavam profundamente dos faraós, garantindo que eles fossem protegidos mesmo após a morte. Essa descoberta continua sendo uma das mais importantes da egiptologia, oferecendo uma compreensão mais profunda da antiga civilização. Vamos voltar aos primórdios da egiptologia, onde as descobertas do aventureiro Giovanni Belzoni, como a tumba do faraó Seti I, moldaram a forma como entendemos as antigas maravilhas do Egito. As descobertas de Giovanni Belzoni. Giovanni Belzoni era um homem de ação, um aventureiro, cujas descobertas no Egito mudariam para sempre a forma como vemos o mundo antigo. Em 1817, Belzoni descobriu a tumba do faraó Seti I, no Vale dos Reis, uma das descobertas mais importantes da época. A tumba, repleta de esculturas impressionantes e tesouros antigos, revelou a grandeza das práticas de sepultamento real do Egito. A descoberta de Belzoni foi um avanço que permitiu ao mundo ter um vislumbre da magnificência da vida após a morte dos faraós. Mas Belzoni ainda não havia terminado. Em 1816, ele deu outro passo ousado ao transportar a colossal estátua Younger Memnon, de Ramsés II, pesando incríveis 7 toneladas, do Egito para a Inglaterra. A logística de transportar uma estátua tão grande era impressionante, mas a determinação de Belzoni e suas habilidades inteligentes de engenharia ajudaram a fazer isso acontecer. Mais tarde, em 1817, ele desempenhou um papel fundamental na descoberta da entrada dos templos de Abu Simbel, que haviam sido enterrados sob a areia por séculos. Esses templos, esculpidos nos penhascos, são alguns dos marcos mais famosos do Egito, e os esforços de Belzoni os tornaram acessíveis ao mundo novamente. Em 1818, Belzoni foi o primeiro a entrar na pirâmide de Khafre, em Gizé, acrescentando outra conquista notável à sua lista. Suas contribuições foram fundamentais para descobrir o rico passado do Egito e chamar a atenção do mundo para suas maravilhas antigas. Por meio de suas descobertas, Belzoni causou um impacto duradouro na arqueologia, inspirando futuros exploradores a continuar desvendando os mistérios do Antigo Egito. Obrigado por assistir. Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.